Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Toda semana a gente tem um encontro marcado aqui para estudarmos um personagem da Bíblia Sagrada. E hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito de Salomão, o homem mais sábio que já viveu neste planeta. Por isso, pegue sua Bíblia e se junte a nós nesse empolgante estudo da Palavra de Deus, onde vamos compreender um pouquinho mais das histórias da Bíblia e buscar aplicações para nós que vivemos, nós que estamos em nossa jornada para os céus. O que podemos aprender desses personagens da Bíblia? Então, é o convite que eu faço para você no estudo de hoje. Eu queria aproveitar e mandar abraços carinhosos para aqueles que estão sintonizados aí com o programa Escola Bíblica da Novo Tempo. Um abraço para Esmeralda de Souza, lá de Taguatinga, no Distrito Federal. Um abraço para Cíntia de Souza, de Taguatinga, também Distrito Federal. Um abraço para Alberico Carolino da Silva, lá de Petrolina de Pernambuco, e Daniele Delgado, também de Petrolina. Um abraço para Tiessa Batista Meira, de Águas Claras, no Distrito Federal, Gisele Ivone da Silva, de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Adilson Freire, de São Paulo, Alessandro Martins de Limeira e Neuza Goulart também de Limeira, aqui em São Paulo. Obrigado pela audiência de vocês, que Deus possa abençoá-los grandemente. Aproveitando, quero fazer um convite carinhoso para você. Às quartas-feiras, nós estamos fazendo um estudo muito especial da Bíblia em duas igrejas aqui em São Paulo, e eu quero convidar você. É a Igreja Adventista lá do Belém, do bairro Belém, em São Paulo, que fica na rua Martim Afonso 152. Rua Martim Afonso 152. Às quartas-feiras, 8 da noite, nós estamos aí fazendo o estudo da Palavra de Deus. E eu quero convidar você para vir nos visitar em uma dessas quartas. Eu estarei várias quartas-feiras ali apresentando vários temas da Bíblia, eu e um outro professor. E nós vamos revezando ali o ensino da palavra. Então, você que mora aí no Belém ou na região do Belém, Rua Martim Afonso 152. Vai aparecer aqui para você o endereço, anota aí. Quarta-feira, 8 da noite. Eu também estou indo na Igreja Adventista do Brás, que fica bem na divisa ali dos bairros Brás e Pari. Fica na Avenida Pedroso da Silveira, número 162. Pedroso da Silveira, 162, Igreja Adventista do Brás. E eu fico intercalando ali, algumas quartas vou numa, outras vou em outra, mas você que está perto dessa região é nosso convidado para todas as quartas, às 8 da noite, participar desse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Por falar em estudo da Palavra, eu queria oferecer para você aqui os nossos guias de estudo da Bíblia, Ensinos de Jesus. Esse guia contém 18 temas da Palavra de Deus e é esse tema que nós estamos estudando ali nas igrejas do Belém e na igreja do Brás. Você é nosso convidado, tá bom? Esse guia é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitar para nós por telefone, por WhatsApp ou através do blog. Ao longo do programa vai aparecer aqui a legenda com toda essa informação. Você entra em contato com a gente para então solicitar esse material. Lembrando que você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo para você. E quem recebe o guia impresso e preenche o questionário ao final do mesmo e acerta mais de 70%, ainda vai ganhar esse lindo DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Esse DVD aqui, Ensinos de Jesus, é um material inédito, ele não vai ao ar na TV Novo Tempo, você só tem isso aqui nesse DVD. E se você quiser mais informações desse projeto, acesse o site ensinosdejesus.com.br, tá bem? ensinosdejesus.com.br. E mais uma vez, obrigado a você que é Anjo da Esperança, porque graças ao seu apoio é que a Novo Tempo pode enviar mais de 1000 estudos bíblicos todos os dias aqui da Novo Tempo, graças ao seu apoio. E se você não é um Anjo da Esperança ainda, eu quero convidar você a se tornar. Basta acessar o nosso blog, anjosdaesperanca.com, anjosdaesperanca.com, ou então ligar para nós em horário comercial,
0 operadora 12 21 27 30 30. Ou, se você preferir, mande uma mensagem para o WhatsApp aqui dos Anjos, tá bom? Vai aparecer o número para você aqui na legenda. Mande um WhatsApp dizendo: eu quero ser um anjo da esperança. E nós vamos entrar em contato com você para fazer o seu cadastro, tá bem? Agora chegou a hora de nós estudarmos a palavra de Deus. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos aprender a respeito de um dos personagens mais extraordinários da palavra de Deus, o rei Salomão, o amado do Senhor. Uma história extraordinária. Este homem deixou registrado nas páginas da Bíblia. Mas antes de começarmos a estudar a sua história, eu queria convidar você a nós orarmos, porque aqui a gente não abre a palavra sem antes fazer uma oração. Vamos orar? Pai querido, teu livro sagrado se encontra em nossas mãos. Queremos estudá-lo mais uma vez, mas nós não podemos compreender as verdades que ele revela, a menos que o teu Espírito ilumine nossa mente. Por isso, convidamos ao Deus Espírito para estar conosco e nos abençoar mais uma vez enquanto estudamos a Tua palavra. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, pegue sua Bíblia e vamos aprender mais sobre Salomão, o personagem da escola bíblica dessa semana. Eu quero voltar a esta tela, onde eu já falei para vocês diversas vezes que quando o povo de Israel chegou em Canaã, eles foram conduzidos por juízes. E a Bíblia registra 15 juízes, os mais conhecidos, quem sabe Gideão, quem sabe Jefté, Sansão, Samuel, que estudamos aí nas semanas passadas. Esses são os personagens mais conhecidos dos juízes. Mas até Samuel, que foi profeta, sacerdote e também foi juiz, o povo de Israel foi orientado pelos juízes. Mas, como vimos, Samuel teve 2 filhos e esses 2 filhos não andaram nos caminhos do Senhor. Então o povo disse assim: Samuel, você está velho, os teus filhos não andaram nos teus caminhos, nós não queremos que eles reinem sobre nós, ou melhor, não queremos que eles nos julguem, nós queremos então que você unja um rei, nos dê um rei, assim como possui as nações vizinhas. E então Samuel consultou a Deus e Deus disse: então, dê para eles o rei que eles querem. Pode então separar. E então nós temos aqui nas páginas da Bíblia a história do momento em que Samuel unge a Saul para ser o primeiro rei em Israel. Deus nunca intencionou de que o povo de Israel tivesse ali uma monarquia. Deus sempre quis uma teocracia. Na teocracia, é Deus quem governa. Mas o povo quis imitar as nações vizinhas. O povo também não queria submeter-se aos filhos de Samuel, que eram pessoas corruptas. Então pediram um rei e Deus atendeu o pedido. Interessante que Saul tornou-se o primeiro rei em Israel. Depois, o próprio profeta Samuel vai ungir a Davi, filho de Jessé, para ser o segundo rei de Israel. E depois você vai ter o personagem de hoje, que é Salomão. Mas em que circunstâncias nasceu Salomão? Davi era um tremendo rei em Jerusalém, além de músico. E quando você abre aqui os salmos da Bíblia, você vai perceber que vários dos salmos são canções compostas por Davi, que era um instrumentista. Inclusive, quando Saul estava muito nervoso, perturbado, ele chamava Davi, e Davi tocava ali os instrumentos para acalmar o coração de Saul. Finalmente, Davi tornou-se rei. Só que em um momento onde Davi ali afastou-se de Deus, onde permitiu que sua mente ficasse vazia, ociosa, o que é que aconteceu? Ele então contemplou uma mulher que estava tomando banho, e então sua atenção foi chamada para essa mulher, e ele então enamorou-se dessa mulher. A história você conhece. O esposo da mulher, que chamava-se Urias, era um dos soldados de Davi. E Davi preparou tudo, fez um plano para que Urias fosse à guerra, mas morresse na guerra. E de fato Urias foi.
e Urias morreu na guerra. E então Davi, o que ele faz? Ele que havia adulterado com essa mulher, ele vem mais uma vez para consolá-la. E olha o que diz o livro de 2 Samuel. Então veio Davi a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Interessante, né? A palavra de Deus fala de Davi a respeito de um homem segundo o coração de Deus. Mas olha que cena trágica da vida. Ele deita-se com essa mulher, comete adultério e depois comete homicídio, porque ele coloca Urias numa posição, no seu exército, que certamente ele morreria, no fronte do exército. E agora ele fica com uma viúva. Interessante que dessa relação pecaminosa nasce um garoto. Davi põe o nome de Salomão. E quando o nome dele surge pela primeira vez na Bíblia, a Bíblia declara que Deus o amou. Será que eu estou pregando agora para alguém que nasceu também de uma relação indesejada? Será que a história de teus pais não é a história mais bonita que tem para ser contada? Será que você é fruto também de um adultério? Será que a forma como você foi gerado não é uma história muito bonita de ser contada? Eu não sei. Mas se esse é o caso, eu queria dizer para você de que Deus o ama, assim como amou a Salomão. O garoto não tinha culpa alguma dos erros dos pais. Você também não tem culpa nisso. E se você chegou a esse mundo nessas condições, eu quero dizer para você que Deus ama muito você. E sabe por que Deus te ama tanto? Porque nada acontece debaixo do sol que não é visto pelo Senhor. E você até pode se sentir uma pessoa menosprezada. Você pode até se sentir uma pessoa com baixa autoestima por causa da sua história de vida. Lembre-se, o Senhor ama você, assim como amou a Salomão. Você também é um amado do Senhor. Deus tem um plano na sua vida. Nunca se esqueça disso. As mazelas e dificuldades que você enfrenta, o Senhor as vê todas e Ele vai cuidar de você. Tenha certeza disso. Tenha certeza e confiança de que Deus o ama e fará o melhor na sua vida. Agora, esse garoto, gerado dessa relação, um dia tornou-se rei em Israel. E Davi foi quem se encarregou disso. Olha o que diz o livro de 1 Reis, capítulo 1. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão, rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Davi, chegando ao final do seu reinado, ele então faz todos os preparativos para que o seu filho, que nasceu desta relação com Batseba, tornasse o próximo rei de Israel. Interessante como as coisas caminham. Você sabe que Davi teve 17 filhos e foi este quem ele escolheu para ser o próximo rei, Salomão. Agora, os servos de Davi, o profeta, o sacerdote, o chefe da guarda, eles obedeceram. E o que eles fizeram? Levaram a Salomão até o monte Giom, onde Davi havia orientado, e ali eles ungiram Salomão para ser o próximo rei. E então, na linhagem real, Salomão torna-se o terceiro rei de Israel. Agora, em 1 Reis capítulo 3, verso 5, é dito que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê.
esse terceiro rei em Israel, Davi, ou Saul, Davi, Salomão. Esse terceiro rei, Salomão, Deus aparece para ele e diz assim, olha, Salomão, você vai ser rei em Israel. O que você quer que eu dê para você? Interessante, não? Você sabe que eu, como pastor há muitos anos, quando leio essas histórias da Bíblia, eu fico pensando em certas coisas, e uma delas é essa aqui. Por que Deus apareceu para Salomão e fez esse oferecimento? Você conhece a história da lâmpada mágica lá, a lâmpada de Aladim, onde a pessoa esfregava a lâmpada, saía um gênio e concedia 3 pedidos? Bom, é algo parecido que Deus faz. Deus se apresenta para Salomão e diz, olha, o que você quer? Pede o que você quiser, eu vou te dar. Por que Deus não faz isso comigo? Por que Deus não faz hoje isso com você? Sabe qual é a boa notícia? Deus faz. Deus faz. Todos os dias, meu amigo, minha amiga, Deus se coloca diante de mim e de você e diz assim, o que você quer? Pede, eu vou te dar. Sabe por quê? Porque Deus é tão bondoso que não existe nenhuma bênção que fará bem a nós que Ele impedirá de chegar em nossa vida. O que nós precisamos fazer é confiar nele, confiar nas promessas que Ele nos faz através desse livro e então, pela fé, suplicá-las. E quando Salomão se viu diante desse oferecimento, ele já tinha o seu coração muito bem pautado. E olha o que ele disse para Deus, agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizestes reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do Teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao Teu servo coração compreensivo para julgar a Teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? E olha, esse garotinho, que não passava de uma criança em suas próprias palavras, fez a Deus um pedido muito excelente. Você me colocou como rei sobre este povo, que tão numeroso é, que nem pode ser contado? Então eu peço uma coisa, me dê sabedoria para poder julgar entre o certo e o errado, julgar com equidade. Me dê sabedoria para conduzir o Teu povo, o povo que o Senhor escolheu. Me dê sabedoria para isso. E esse pedido foi tão especial aos ouvidos do Senhor, que olha o que Deus respondeu para ele. Eis que faço segundo as Tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de Ti não houve Teu igual, nem depois de Ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja Teu igual entre os reis, por todos os Teus dias. Extraordinário. Interessante que Deus sempre tem muito mais a dar do que nós a pedir, não é verdade? Salomão pediu sabedoria, Deus disse, olha, não vou dar não só sabedoria para você julgar o meu povo, eu vou dar para você ainda riquezas e vou dar muita glória. Ninguém será como você. Você será um homem tão diferenciado que antes de você nunca existiu e nem depois nunca existirá. Tremendo, não? E você pode pensar nos grandes homens da história, nas mentes mais brilhantes que você conhece, nos cientistas que têm aí a capacidade de perscrutar os mistérios do átomo, da matéria, do DNA do corpo humano. Essas mentes em nada se comparam a esse rei que viveu lá no passado, Salomão. Deus o capacitou. Deus deu a ele sabedoria para que ele julgasse Israel. E interessante que assim que ele se senta no trono, já vem o primeiro desafio. Você deve conhecer essa história. Qual foi o primeiro desafio? 2 prostitutas foram trazidas à sua presença. Ambas tinham filhos pequenos. Uma rolou sobre o filho e o matou, pegou o filho da outra, dizendo ser seu, e agora estavam ali, 2 prostitutas, um garotinho, um bebê morto e um bebê vivo. E ambas diziam ser a mãe do que estava vivo. E como poderia Salomão resolver essa questão?
E então entra aí a sabedoria que Deus deu para ele. Sabe o que fez Salomão? Pediu uma espada e então disse assim, então eu vou cortar a criança que sobreviveu no meio e vou dar metade para cada. E quando ele falou isso, aquela que não era mãe concordou e disse, isso é justo. Mas a que era mãe, sabendo que esse era de fato seu filho, disse, não, rei, deixa com ela. O filho é dela, eu não quero não. E por que ela fez isso? Porque ela amava a criança, não queria a morte dele. E então Salomão percebeu quem era de fato a mãe. Essa era a mãe. E então pegou o filho e deu para a mãe e mandou prender a outra. Sabedoria tremenda para lidar com situações. E essa sabedoria espalhou-se pelo mundo inteiro. Davi havia projetado construir uma casa para Deus, mas por ser um homem muito sanguinário, Deus não permitiu. Mas Davi reuniu todos os recursos financeiros e é Salomão quem vai construir uma casa para Deus. O grande templo de Salomão, uma das mais maravilhosas construções da história da humanidade. E aí, quando temos a consagração desse templo, feita pelo próprio Salomão, nós temos ali uma festividade extraordinária, quando Deus manifesta a sua presença e o Shekinah, que estava lá no tabernáculo em Siló, ele vem então agora para o templo de Salomão, sobre o Monte Sião, em Jerusalém. E Salomão foi um dos tremendos, um dos maiores reis de Israel. Então aqui está Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo, Salomão, o terceiro. E quando morre Salomão, o reino é dividido. Você tem agora Roboão, filho de Salomão, que vai reinar em Jerusalém, e Jeroboão, que era um dos servos de Salomão, que vai então reinar em Samaria. 2 tribos vão ficar em Jerusalém, 10 tribos vão para Samaria, e pela primeira vez na história, o povo de Israel se divide. Então, as 12 tribos estiveram debaixo de um rei apenas até Salomão. E quando Salomão morre, você tem agora as tribos sendo divididas. A partir desse momento, Reino do Norte, Reino do Sul, sede em Jerusalém, sede em Samaria. Mas a história marca a vida desse homem, de tal maneira que o próprio Cristo fará menção de Salomão. E nós encontramos nos evangelhos pelo menos 2 referências que Jesus faz a Salomão. Na primeira delas, Jesus disse, a rainha do sul se levantará no juízo contra os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus disse, eu sou maior do que Salomão. Mas ele menciona Salomão como um personagem real, como um homem de grande sabedoria. E as pessoas foram atraídas ao reino de Salomão para conhecer da sua sabedoria e do Deus que ele servia. E em outro momento, Jesus vai dizer, observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quando Jesus buscou um referencial de beleza, de glória, ele lembrou-se de Salomão, lembrou-se de como se vestia. Esse homem permanece como um grande marco da história da igreja, um grande marco dos reis de Israel, o último a reinar, ainda sobre as 12 tribos. E eu fico pensando que o próprio Cristo faz menção ao seu nome. E um dia eu e você, na eternidade, vamos nos encontrar com Salomão, o homem mais sábio que já viveu por essa terra. Que história extraordinária! E o quanto podemos aprender desse personagem. Mas uma das lições mais preciosas que eu e você podemos extrair da vida de Salomão é que, a despeito das suas falhas, a despeito de ter construído também um harém, a despeito de ter às vezes andado longe dos caminhos do Senhor, esse homem voltou-se para Deus,
usou sua sabedoria para benefício também do povo e permanece na história como um rei a quem Deus usou para conduzir seu povo. Eu e você podemos imitar-lhe o exemplo em todas as coisas boas que ele fez, mas uma delas eu queria destacar para você. Quando o Senhor perguntar para mim e para você o que quer que nos faça, que o nosso pedido seja para que sejamos uma bênção para outras pessoas. Não vamos pensar apenas em nós, vamos pensar naqueles que estão ao nosso redor. Foi isso que fez Salomão e Deus o abençoou grandemente. Quando você pede as coisas para Deus, para abençoar outras pessoas, Deus ouve a sua oração, porque é assim que Deus trabalha. E hoje, ao terminarmos o programa, eu queria convidar você a pedirmos que Deus nos abençoe, como abençoou Salomão, para abençoarmos outras vidas, outras pessoas, para sermos uma corrente de amor para aqueles que nos cercam. Vamos orar por isso? Pai de amor, obrigado pela história de Salomão, que nós possamos hoje copiar o seu exemplo e pedir ao Senhor as habilidades e dons que nós precisamos para ser uma bênção para aqueles que nos cercam. Que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida e permita-nos um dia estarmos na Tua presença como Salomão esteve. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém, Senhor. Amém.